Olá, pessoal! Nessa aula, nós vamos tratar do tema talvez mais quente de todos os concursos públicos, que é o tráfico de drogas, né? E aí a gente vai abordar dois julgados do Superior Tribunal de Justiça recentes que envolvem o artigo 33, na modalidade do tráfico privilegiado, e o artigo 34. Então, vamos a eles, vou compartilhar aqui o slide com vocês para a gente poder seguir acompanhando juntos. Vejam lá. Vocês se lembram que o artigo 33 é o artigo que trata do tráfico de drogas propriamente dito, né? Ele tem 18 condutas nucleares que envolvem praticamente todas as ações que você pode praticar, tendo por objeto material a droga, né? Assim entendida aquela substância prevista na portaria 344 da Anvisa, né? E o parágrafo 1º, inciso 1, tem ainda algumas condutas equiparadas que têm por objeto material, agora não as drogas, mas as matérias-primas, insumos ou eventuais produtos químicos destinados à preparação de droga. Então, para essas duas modalidades, 33 caput e parágrafo 1º, o Código previu uma forma privilegiada, ou seja, na verdade, ou seja, não, previu o que a gente chamou, convencionou chamar, né, de uma forma privilegiada, que na realidade é uma causa de diminuição de pena. Que incide em que circunstâncias, gente? Quando presentes alguns requisitos cumulativos que demonstrem que a pessoa que está praticando aquela conduta, ela não está inserida de forma profunda, de forma estável, de forma determinante na atividade da traficância. Então, a ideia do tráfico privilegiado aqui foi punir de uma forma menos severa o traficante independente, aquele que, sabe, pratica pontualmente aqui uma conduta, então a pessoa que vai para o exterior para buscar drogas para ela, para os amigos, não sei o quê, ou uma pessoa que ocasionalmente é cooptada por um grupo para praticar uma conduta isolada. A ideia aqui foi justamente diferenciar as situações em razão do maior ou menor desvalor da ação da pessoa, ok? Tanto é verdade que o crime de tráfico privilegiado não é considerado hediondo. Vocês sabem que, equiparado a hediondo, melhor dizendo, vocês sabem que o crime de tráfico de drogas está no rol daqueles crimes equiparados a hediondos pela Constituição Federal. E hoje nós temos, inclusive, uma positivação legal no sentido de que o tráfico na modalidade privilegiada não é considerado hediondo. Então, essa causa de diminuição de pena vai se aplicar às modalidades do caput e do parágrafo 1º, gerando uma diminuição de 1/6 a 2/3 da pena, né? Havia também uma previsão no artigo 44 de vedação de conversão da pena em pena restritiva de direitos, que foi declarado inconstitucional. Então, hoje o tráfico privilegiado ele admite fixação de regime inicial mais benéfico, inclusive aberto, né? Substituição de pena, concessão de liberdade provisória. É um crime que é tratado como tantos outros crimes, né, em função do seu menor desvalor. Última pergunta, essa causa de diminuição seria um direito subjetivo do réu ou a redução é facultativa para o juiz? A resposta é: quem preenche os requisitos cumulativos tem direito à causa de diminuição. É um direito subjetivo do réu se ele for primário, tiver bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, não integrar uma organização criminosa. O que o juiz pode fazer apenas é modular a diminuição de 1/6 a 2/3, a depender das situações do caso concreto. O grande problema, na verdade, é o seguinte, é que antes de modular, né, ele vai ter que decidir se a causa se aplica ou não. Então, na fundamentação da sentença, o juiz vai dizer, olha,
crime de tráfico está comprovado por isso, por isso, por isso, fulano é o autor. E aí ele vai ter que dizer, olha, mas eu verifico que, nesse caso específico, se aplica ou não se aplica a causa de diminuição. E, para isso, ele vai ter que analisar se a pessoa preenche esses requisitos. Ser primário e ter bons antecedentes é muito fácil, porque é um requisito puramente objetivo, que se comprova documentalmente, né? Então, se a pessoa não tem uma condenação transitada em julgado antes da prática desse novo crime, bom, ela é primária, ela tem bons antecedentes, né? Não vai poder ser prejudicada por uma eventual existência de um processo em curso, por exemplo, né? O problema está nas outras duas letras que a gente vai ver aqui. Não se dedicar a atividades criminosas e não integrar uma organização criminosa, porque o questionamento que se faz é, bom, mas para eu concluir que ele não integra uma organização criminosa, eu preciso ter uma prova absoluta de que ele integra a organização criminosa, ele precisa ter sido condenado anteriormente. O que é suficiente para eu dizer que uma pessoa se dedica a atividades criminosas, né? Então, a jurisprudência trouxe alguns parâmetros. Por exemplo, se a pessoa é condenada por associação para o tráfico no mesmo processo, ela está sendo processada por tráfico e associação, obviamente, como a associação pressupõe uma estabilidade, uma permanência para a prática de atos criminosos, é porque o objetivo dela é se dedicar a atividades criminosas. Então, haveria uma incompatibilidade lógica nesse caso. Mas há outras situações que são mais sutis, né? E a que a gente vai ver é justamente a controvérsia em relação ao histórico infracional do agente. Pensem na seguinte situação: um jovem de 18 anos recém-completados, ou de 19, ou de 20, que tem um histórico infracional de 30 atos infracionais análogos ao tráfico praticados enquanto ele tinha 16, 17 e até fazer 18 anos. A pergunta é: este histórico infracional pode me permitir concluir que ele se dedica a atividades criminosas ou que ele já integrou uma organização criminosa para afastar a incidência da causa de aumento? Essa mesma pergunta a gente poderia fazer para inquéritos policiais em andamento. A pessoa tem 30 inquéritos policiais por tráfico de drogas, nos quais ela foi presa em flagrante 30 vezes e teve liberdade aqui e ali, sabe-se lá por que razão, vamos admitir, uma situação meio acadêmica, mas poderia ocorrer, né? Então, no caso do histórico infracional, o Supremo Tribunal Federal, que tem uma linha um pouco mais restritiva na análise da possibilidade de incidência da causa de aumento, o STF tem uma divergência interna, né? Há julgados da primeira turma afirmando que pode sim ser utilizado o histórico infracional, e a segunda turma proferiu um julgado dizendo que não pode, dizendo, olha, não há como se utilizar o histórico da vida pregressa do acusado, né, pela prática de atos que sequer são considerados criminosos, são atos análogos à prática de crime, para prejudicar a sua situação. Para o STJ, porém, onde também havia uma divergência, a terceira sessão firmou um entendimento que foi noticiado agora no informativo 712, tá, do Superior Tribunal de Justiça, em que foi adotada uma posição intermediária. Basicamente, o que diz o STJ? O STJ diz o seguinte: olha, a rigor, a gente não pode afirmar, vedar completamente a análise do histórico infracional para afastar a incidência da causa de aumento. Mas pode ser que o histórico infracional da pessoa tenha uma condenação por um ato infracional análogo a um furto de energia elétrica. Gente, que importância isso tem, ou que relevância, né, isso tem, e, digamos, praticado há 3 anos. Nesse ínterim de 3 anos para cá,
não há nenhuma notícia de que a pessoa tenha praticado alguma conduta de natureza criminosa ou similar, né? É possível, nesse contexto, afirmar que a pessoa se dedica a atividades criminosas, negar a ela o privilégio por causa disso? O STJ disse não. Nesse contexto, não. Mas haverá alguns contextos, como aquele que eu mencionei para vocês, a pessoa tem um histórico infracional de 30 atos análogos à prática de tráfico de drogas, ou análogos a roubo, ou análogos a homicídio, né? Porque há crimes graves, há atos infracionais graves, melhor dizendo, similares a crimes graves, né? E aí a pessoa é presa por tráfico de drogas na sequência. Então, nesse caso, o STJ entende que seria possível, sim, né, excepcionalmente, na análise do caso concreto, de forma casuística, ou seja, caso a caso, verificar se o histórico infracional é ou não indicativo de dedicação a atividades ilícitas, de modo que se possa afastar o privilégio. Tá? Isso foi anunciado no informativo 712 do STJ, e o resumo dele está aqui nesse slide, né? O histórico do ato infracional pode ser considerado para afastar a minorante. E o que se exige? Uma fundamentação idônea, que deve conter necessariamente a exposição dessas circunstâncias excepcionais, em que a gente verifique gravidade dos atos infracionais pretéritos, né, que tem que estar provados, obviamente, nos autos, e uma razoável proximidade temporal. Porque, de fato, aquele exemplo que eu dei para vocês, olha, a pessoa praticou um ato análogo infracional 3 anos atrás e hoje está sendo processada por tráfico de drogas que ela acabou de praticar há um mês. Existe um lapso temporal aí que afasta aquela ideia de continuidade na dedicação a atividades criminosas. Quanto mais na integração à organização criminosa, que tem um caráter de permanência, né? Então, essa ideia ela precisa estar devidamente comprovada para mostrar a imersão do acusado em atividades ilícitas, tá? Então, guardem essa ideia de que pode, excepcionalmente, desde que devidamente fundamentado na gravidade concreta dos atos infracionais. Essa gravidade pode advir de um ato apenas ou de uma sucessão de atos, de uma repetição de atos, e uma razoável proximidade temporal que ainda me permita trabalhar a ideia de dedicação ou de imersão em atividades ilícitas, ok? Então, dito isso, a gente vai passar para o segundo tema do tráfico de drogas, o nosso segundo subtema, digamos assim, né, que diz respeito ao crime do artigo 34. O crime do artigo 34, ele vem coladinho no 33 e ele é chamado vulgarmente de tráfico de maquinário, né, ou petrechos para a prática do tráfico de drogas, né? E vejam como é que ele se caracteriza, né? Ele se caracteriza por condutas que são semelhantes às condutas do artigo 33, com algumas variações, né? Mas muitas são parecidas, então a pessoa pode transportar, pode adquirir, pode oferecer, pode vender, pode possuir, pode guardar, pode ter. Só que o objeto material desse crime não é a droga. Né? O objeto material desse crime é qualquer maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto que seja destinado à fabricação de droga, fabricação, preparação, produção ou transformação, tá? O que o legislador pretendeu fazer aqui? Gente, ele, na verdade, antecipa uma resposta penal e pune atos que, em tese, seriam preparatórios, né? Se a pessoa, por exemplo, compra tudo para montar um laboratório de refino de cocaína, né? Comprar lá o material, as balanças, o que vai empacotar, os negócios para fazer esqueci o nome agora, a decantação, né? Da droga, tem toda uma preparação. Então, se ela resolve comprar aquilo tudo e botar dentro da casa dela, pronto, ela já cometeu o crime do artigo 34, se o objetivo dela é utilizar aquilo para preparação de drogas, tá? Então, aqui, o que importa, portanto, é a natureza desse objeto material, que não precisa ter
a finalidade exclusiva para produzir droga, tá? O material, assim como acontece nos petrechos para falsificação de moeda, por exemplo, ele precisa estar destinado objetivo e subjetivamente para aquela atividade, mas porque há materiais que são utilizados para droga, mas são utilizados para várias outras coisas. Por exemplo, uma balança de precisão. Quem está de dieta do vigilante do peso pode ter uma balança em casa para medir quantos gramas tem o bife. Né? Essa pessoa tem um petrecho que se destina, eventualmente, à preparação de drogas? Sim, porque muita gente usa balança de precisão para calcular as porções da droga, para antes de embalar, etc. Só que, naquele caso, aquela balança não está destinada para isso. Né? Então, o 34 ele tem essa característica. O objeto ele não precisa ser um objeto exclusivo para fabricar droga, ou para produzir, ou para preparar droga, mas ele, no contexto de fato, tem que estar destinado para essa atividade. Qualquer pessoa pode praticar esse crime, o sujeito passivo é a coletividade, e é muito claro que, como a gente está diante de uma antecipação de resposta penal, ele se consuma independentemente da droga vir a ser produzida. E, se a droga vier a ser produzida, gente, a pessoa responde apenas pelo tráfico, porque aquele ato preparatório se incorpora na atividade de produção e depois manutenção, guarda, qualquer que seja a conduta a ser praticada pelo artigo 33. Então, se, por exemplo, a polícia vai dar uma batida num local que tem um laboratório para fabricação de cocaína, e lá, no laboratório, tem 200 tabletes de cocaína já prontinha, a pessoa que é a responsável por aquele laboratório vai responder pela guarda de 200 tabletes de cocaína, independentemente de o laboratório ser dela, não ser dela, né? Em sendo dela, obviamente, o crime do artigo 34 vai ficar absorvido pelo 33, ok? Então, esse é um entendimento tranquilo da nossa jurisprudência. Bom, falei isso tudo sobre o crime do artigo 34. Por quê, gente? Porque a gente vai ver que o Superior Tribunal de Justiça foi chamado a decidir um caso que envolvia uma pessoa que possuía maquinário para a produção de drogas para o seu uso pessoal. Então, a pergunta é, e se a pessoa tem, aqui no artigo 34, né, adquire um material para o seu uso pessoal? Vamos pensar na mesma balancinha de precisão. A pessoa é uma sistemática. Então, ela compra droga para consumo pessoal, ela pesa aquela balancinha, ela bota todos os saquinhos que ela vai consumir no mês, ali bonitinho, embala como se ela estivesse comprando de alguém. Pergunta, essa pessoa pode ser presa ou processada pelo crime do artigo 34? Resposta do STJ, gente. Não. Não, não e não. Por quê? Porque o legislador da Lei 11.343 de 2006, ele deu um tratamento diferenciado para o usuário de drogas. Lá no artigo 28, a gente tem, no 28, no seu parágrafo, as únicas condutas puníveis a título de uso pessoal. O que diferencia os crimes do 28 de todos os demais crimes da Lei 11.343 é justamente essa intenção que não é voltada para a traficância, é voltada para o seu consumo pessoal. E como, nesse caso, não existe punição de posse dos atos preparatórios, né, das condutas voltadas para o uso pessoal, não cabe ao legislador, nesse caso, expandir o espectro de atuação do artigo 34. E faz sentido mesmo, gente. Se a gente diz que o artigo 34 é um crime que pune os atos preparatórios do 33, e se o 33 ele tem por pré-requisito o ânimo de traficar, no sentido de que fica excluída daquela vontade, a vontade de uso pessoal, né? Então, realmente, não faz sentido que a pessoa possa ser punida pelo 34 se a destinação daquele material é a produção de drogas para uso pessoal, tá certo? Então, esse julgado é um julgado também bem recente, de setembro de 2021, e certamente é uma
uma boa ideia, digamos assim, para uma cobrança em concurso público, ok? Então, encerramos aqui mais essa nossa aula.